Olá a todos os irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que acompanham as reflexões da doutrina espírita elaboradas pelo Centro Espírita Oswaldo Melo de Garopaba. Como sempre é de costume meu, eu gosto de iniciar as nossas reflexões com uma frase que tenho repetido toda vez. Somos privilegiados. Aqui estamos, neste planeta, encarnados, tendo a oportunidade de aprender, tendo a oportunidade de evoluir, tendo a oportunidade de resgatar os débitos e transformar a si para melhor. Somos privilegiados porque os que estão me assistindo têm a tecnologia, têm um lar, têm um momento para parar e refletir e buscar olhar para dentro de si. A maioria de nós estamos alimentados, estamos abrigados, estamos dentro de nossas casas, de certa forma protegidos, apesar de tudo que está acontecendo. E é justamente sobre esses acontecimentos da pandemia, do coronavírus, que eu vim trazer algumas reflexões. Não tanto como médico sobre tratamentos ou curas ou de como lidar biologicamente com o vírus, mas dentro de uma perspectiva de reflexão espiritual, moral, para que entendamos ou tentemos compreender por que tudo isso está acontecendo, porque a administração espiritual do nosso planeta está fazendo esse movimento através dessa pandemia. Claro, eu gostaria de colocar algumas coisas em relação à parte biológica. Eu tenho um professor que dizia sempre que vírus, bactéria, germes, eles não matam. Mas como que eles não matam? São eles que causam as doenças que vão trazer a parada do organismo, do funcionamento do organismo. Mas os vírus, bactérias, germes, eles só matam quando o organismo assim o permite. Quando o sistema imunológico não consegue trabalhar com esse vírus, com essa bactéria, não consegue equilibrar, não consegue mostrar que existe uma capacidade de manutenção naquele organismo. Então, o vírus propriamente não mata. O que mata é a incapacidade do organismo de se defender, de mostrar para o vírus que ali, digamos assim, existe uma proteção. Então, esse é algo que eu gostaria de trazer como reflexão inicial. Mas quais são as reflexões morais que essa pandemia nos traz? Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar de tudo isso que está acontecendo, desse, digamos, cataclisma, dessa grande tragédia que alguns estão anunciando para a humanidade? E para iniciar essa reflexão, eu vou me valer do livro A Gênese, que é uma das obras básicas que foram, digamos assim, compiladas por Allan Kardec com a orientação dos espíritos superiores. E lá no último capítulo, no capítulo 18, os espíritos superiores nos colocam algo que podemos trazer para a reflexão deste momento. Em algum momento lá do capítulo 18, eles colocam: o nosso globo terrestre, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação
com o do habitante. O melhoramento da terra, da habitação, guarda relação com o do habitante, da humanidade, nós. E mais a seguir eles relatam. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma, lenta, gradual e insensível. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido ou menos rápido, que assinala os períodos progressivos da humanidade. Então, existem progressos que são mais devagares na humanidade e existem momentos que há um progresso brusco. Mas, a seguir, eles colocam: nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral de toda a humanidade. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. E mais adiante, eles colocam: mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequências do estado de formação e evolução da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. As entranhas da humanidade. E é em cima disso que eu trago a reflexão. Com certeza, todo esse movimento da pandemia, toda essa transformação, está mexendo com as entranhas da humanidade. Está fazendo com que a gente olhe para as entranhas do nosso planeta, quais as relações que nós estamos tendo com esse planeta, quais as relações que nós estamos tendo com a natureza. Estamos vendo aí, com essa parada do movimento maior da humanidade, a natureza está conseguindo se regenerar. Olha só, isso é bem claro. Está bem claro que os movimentos que nós vínhamos fazendo ou estamos fazendo com a natureza não são benéficos. Sabemos disso. Também sabemos que os próprios movimentos que nós fazemos um com os outros dentro das comunidades, dentro das relações entre os povos, também não são benéficos. Trazem uma série de consequências de dominação, de exploração, de diferenças sociais, de diferença de capacidades econômicas, de capacidades de sobrevivência, de capacidades de liberdades, de desenvolvimento. E essa pandemia faz nós refletirmos também sobre as relações entre as nações, sobre a relação de poder entre aqueles que têm mais e aqueles que são os mais necessitados. E se nós trouxermos isso, podemos trazer para dentro das nossas comunidades mesmo, para dentro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, onde também temos as diferenças sociais, onde também temos pessoas mais abastadas, mais capacitadas e temos pessoas com mais dificuldades e mais vulnerabilidades e que neste momento específico vão precisar ainda mais de auxílio. Então, todo esse cataclismo, toda essa modificação, toda essa
transformação. E digo, este medo que a pandemia está trazendo é justamente para nos sacudir, é justamente para nos fazer refletir o que realmente é importante para nós. E aí, olhar as entranhas da humanidade tem a ver também com olhar as nossas para dentro de nós mesmos. O que estamos fazendo aqui? E o ambiente mais afetado nessa transformação, nessa reflexão, é justamente o ambiente do nosso lar, da nossa família. Nunca antes, na modernidade, tivemos que estar tão dentro de casa como agora, durante as quarentenas e os lockdowns. Então, este trazer o indivíduo da sociedade para dentro da sua célula social inicial, que é a família, está trazendo uma série de reflexões das nossas relações com aquelas pessoas mais íntimas e que fomos colocados nessas relações mais íntimas porque são justamente com essas pessoas que nós temos mais a aprender, mais a resgatar, mais a nos transformar. E isso está sendo, digamos assim, forçado agora por essa pandemia, por esse vírus. Esse vírus tão pequenininho está nos fazendo forçar a convivermos mais com aquelas pessoas que temos mais a resgatar, mais a aprender e nos transformar. E isso está gerando, com certeza, conflitos. Temos aí estatísticas mostrando o aumento de pedidos de divórcio, por exemplo. Ou seja, as pessoas voltaram para dentro do lar, estão voltando a conviver mais e não estão entendendo as transformações que devem ser feitas. Estamos vendo também o aumento da violência intradomiciliar, principalmente violência contra as mulheres. Isso também é mais um sinal de que não estamos conseguindo enxergar as transformações que são necessárias. Enfim, mas está aí, está posto este momento drástico, este momento mais forte de transformação da nossa humanidade. E temos que sim fazer esse trabalho de olhar para dentro. E aí temos que olhar para dentro de cada um mesmo. Quais são as reformas íntimas que eu tenho que realizar no meu ser? Como eu costumo dizer para alguns pacientes, no meu planeta, que somos um planeta, eu costumo dizer, cheio de germes, né? Uma pessoa de 70 quilos tem por volta de 3 a 4 quilos de germes no seu organismo. Então somos um planeta e os germezinhos estão ali, inclusive vírus, e que estão ali convivendo em harmonia. Então, qual é a transformação que eu tenho que fazer nesse planeta? Que é o meu ser. Esse ser que é orgânico, que é celular e que guarda, graças a esse corpo celular, uma presença de um espírito que está, então, encarnado neste corpo. E como é que eu estou cuidando disso? Isso tem a ver com a pandemia. Isso tem a ver com a ação desse vírus. Como estou cuidando desse corpo? Como estou me alimentando? Como estou tratando esse templo que Deus me deu de encarnar neste planeta para procurar evoluir? E aí tem a ver com a alimentação, tem a ver com todos os vícios que muitas vezes nos colocamos, os abusos do nosso corpo, não só na alimentação, como nos prazeres, enfim, em tantos outros abusos que acabam destruindo o nosso corpo e que influenciam sim a nossa resposta a esse vírus. Baixam sim a nossa capacidade imunológica e que temos que começar a trabalhar para ver. E aí a gente consegue ver também o quanto este momento de pandemia nos faz enxergar aquilo que realmente é importante e aquilo que é, digamos assim, supérfluo, inclusive no cuidado do corpo. Os excessos de alimentos, ou que eu chamo de porcarias,
os excessos de cuidados, de beleza tão desnecessários e que nos gastam tempo e recursos para quê? Para simplesmente alimentar a vaidade. Os excessos em relação a festas, em relação a querer só aproveitar do mundo, e aí gerando uma quantidade enorme de poluição, uma quantidade enorme de dejetos, uma quantidade enorme de destruição do nosso planeta. Olha só, os ares, as medidas de poluição do ar estão melhorando com essa parada causada pela pandemia, pela quarentena, para ver como realmente temos que refletir sobre que mudanças temos que fazer. Mas a mudança maior é dentro de nós, é a tão chamada reforma íntima. O que eu tenho que melhorar? O que nesse momento eu estou fazendo neste planeta que possa eu, depois que estiver no momento de desencarne, olhar para trás e dizer: isto, isto e isto eu consegui melhorar, eu consegui resgatar, eu consegui dar o upgrade. Este é a principal reflexão que acredito que o coronavírus vem trazer. De fazer nós pararmos e entendermos, ou percebemos, ou pelo menos refletirmos sobre o que eu preciso melhorar dentro de mim. Eu preciso ser mais moderado nas minhas palavras, na minha agressividade. Digo isso por mim mesmo. No meu jeito de colocar as coisas, de querer dominar, de querer ter sempre a razão, de muitas vezes não escutar o próximo que está ao meu lado. Agora vai ser um momento, porque você vai ter que estar com o próximo, muito próximo, dentro do ambiente familiar. É o momento de eu perceber e ter gratidão por aqueles dentro do meu lar que me ajudaram, que me criaram, que me educaram, que me deram carinho, proteção, ou aqueles que, enquanto eu evoluía, enquanto eu conseguia criar todo, digamos assim, uma estrutura profissional, digamos assim, estavam ali na retaguarda, mantendo as coisas funcionantes para que eu conseguisse trilhar esse caminho de sucesso profissional, ou aqueles que estavam, digamos assim, ajudando mais de longe com a sua oração, com a sua paciência, com, digamos assim, a aceitação das minhas falhas, porque estavam vendo que eu precisava progredir. Sim, esse é o momento de olhar nessas relações. O que eu tenho feito com essas pessoas que acompanham a minha vida evolutiva, digamos assim, porque toda a vida é evolutiva. Com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus vizinhos. Agora também, através do homeworking, começamos a refletir sobre os colegas, enfim, com todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa existência e que estão colocadas no nosso caminho para nos ensinar, para nos mostrar aquilo que precisamos nos transformar. Se sou muito agressivo, esse é o momento de eu começar a trabalhar a minha agressividade, a me acalmar, a ser mais complacente. Se sou muito quieto, parado, se não sou muito ativo, é o momento de eu me colocar, de eu começar a ter coragem, de eu começar a desenvolver a capacidade de ter iniciativa. Se sou muito impaciente, é o momento de ter mais paciência, respirar, meditar.
se falo demais ou falo muito dos outros, é o momento de pensar, opa, eu tenho que falar sobre mim, falar de mim e pensar sobre mim e não sobre os outros. Enfim, este é o momento de realmente a gente olhar para dentro. A oportunidade está sendo dada. E também ver as nossas relações. Relações, inclusive, de fraternidade. Quantos estão precisando de ajuda e que eu posso estender uma mão? E vemos aí grandes exemplos de campanhas de arrecadação de vários objetos, de vários itens de necessidade básica para aquelas pessoas que estão realmente com falta dos bens materiais, além, claro, de também esse auxílio caridoso daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão doentes e daqueles também que principalmente perderam algum ente querido neste momento de desencarnes coletivos que também essa pandemia veio trazer com um objetivo maior. Assim, acredito que tudo tem um porquê, que a pandemia não veio para nos destruir, nem é um cataclisma que veio para simplesmente exterminar a humanidade, mas sim algo que, de certa forma, nós construímos pela relação que nós desenvolvemos com a natureza. O vírus é algo da natureza e ele está refletindo uma resposta desta natureza que nós mesmos provocamos através do nosso livre-arbítrio, através das ações da nossa humanidade no nosso planeta. Mas toda essa convulsão, como eu li aqui na Gênese, ela tem esse momento mais crítico, mas depois dessa tempestade vem a bonança. Depois de grandes cataclismas, de grandes tragédias, né, por nós interpretadas na humanidade, sempre houve um período de maior evolução e de posterior calmaria. Então, com certeza, tudo isso que está acontecendo tem um porquê e depois desses acontecimentos, nós vamos começar a ver as transformações, os benefícios, enfim, esse ação evolutiva que esse período está trazendo para a humanidade e que sim, está regido pelos coordenadores, pelos administradores espirituais do nosso planeta, coordenado pelo Mestre Jesus. Então, gostaria de deixar essa mensagem de esperança, de que, apesar das dificuldades, apesar das tragédias, apesar das perdas que nós estamos tendo, isso é algo que é para nos fazer evoluir, nos fazer refletir e nos fazer transformar. Lembrando que aqueles que partem, partem para evoluir. E aqueles que ficam, ficam para continuar na condição física também, realizando a transformação pessoal, a transformação dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua comunidade e dentro da humanidade. Que possamos ter a luz, que possamos ter essa noção, que possamos ter essa consolação da espiritualidade para trilharmos mais esse momento de evolução da humanidade. Que todos possamos, então, refletir sobre isso e receber essa graça. Obrigado.